sem que a gente perceba, tem muita gente dobrando o joelho, né? Mas não dobra o joelho para se render a Deus, dobra o joelho para negociar, para pedir, para implorar. O que eu quero dizer para você é que o movimento espiritual, ele não é tudo. O ativismo espiritual. É muito melhor você ter movimentos mais contidos, porém mais sinceros, do que movimentos espalhafatosos sem a essência. Eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus que opera maravilhas, mas nós precisamos criar uma dinâmica de sobrevivência onde todos os dias eu continuo conectado na videira. Quando você vê uma pessoa ser abençoada, nunca fique só de zoiudo na bênção. Sempre existe uma razão da bênção chegar. Sempre existe um plantio. Sempre. É que a nossa cabeça diz que é sorte, que é do nada, mas não é. Esse é você que é crente, você que está numa corporação, trabalha numa empresa, numa família, é muito importante manter seus valores quando ninguém mais mantém. E algumas vezes o que as pessoas usam para nos desanimar faz até um pouco de sentido. Muitas vezes a gente fala assim, a maioria está falando, eu não vou trabalhar direito porque aqui na empresa a gente ganha pouco. Talvez se você for comparar teu salário com o mercado, talvez você tenha a conclusão que você ganha pouco. Não, eu não vou ser fiel aqui na igreja porque na minha opinião tem pessoas que são mais protegidas do que outros. Talvez exista realmente pessoas que sejam mais protegidas do que outros. Não, na minha família eu não vou honrar meu pai e minha mãe porque meu pai e minha mãe protegem mais o meu irmão do que a mim. Então eu quero que meu pai e minha mãe se lasquem. Talvez seja verdade, talvez seu pai e sua mãe protejam muito mais seu irmão do que você. Mas essa ação não é sobre o outro, é sobre você. Pedir coisas que alimentam o seu ego e não o propósito impedem a resposta. Quando a gente olha para o propósito, não só sobre receber um bem material, uma coisa específica, mas dizer, Deus, me ajuda, porque o reino de Deus não é uma plataforma de realização de desejos só. Claro que Deus realiza, mas não é só sobre isso. Não é a porta da esperança. Nenhuma espécie de avivamento virá para atender caprichos. O grande propósito do avivamento é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor. Então, na verdade, a gente custa para entender o que é a cruz. Se nos nossos pedidos nós tivéssemos a coragem de pedir aquilo que Deus quer que a gente peça. Pastor Diego, e o que é que Deus quer que a gente peça? Pergunta para Ele. Pergunta qual é o interesse de Deus na tua vida nesse momento. Será que aquilo que realmente a gente tem levantado como desespero, como agonia, é realmente a prioridade do céu? Porque Deus não tem problema em abençoar. Deus é dono de todo o poder e glória. Nele há cura, há domínio. Se eu estou insistindo, martelando numa coisa, será que não é hora de eu mudar as minhas orações, mudar o foco da minha busca? Isso é tão poderoso, porque o caminho de Cristo é negar a si mesmo. Pastor, então o senhor está dizendo que o senhor não pede coisas para si? Claro que eu peço. Claro que eu peço. Eu não sou bobo. Só que eu peço as minhas coisas sempre tentando, antes de pedir as minhas coisas, ver se eu estou agradando à vontade de Deus. Porque se a minha relação com Deus for uma relação de poupa-tempo, né? Uma relação de querer um benefício, essa é uma pobre relação. Porque pedimos por nosso próprio prazer. Pedimos com motivos errados. E se o motivo é errado, ou se é para o meu próprio prazer, o que a Bíblia diz? Você não recebe. Você não recebe. E é isso que muita gente se frustra com Deus. Porque não vai receber o que tem pedido de forma errada. Deus não vai responder. Deus não patrocina ídolos disfarçados de oração. Eu vou repetir. Deus não patrocina ídolos disfarçados de oração. Deus reconhece o motivo que a gente está pedindo. Ele sabe o porquê daquilo. E é isso que a gente tem que entender. Tudo que você está passando, Deus sabe. Deus sabe absolutamente tudo.
Quando ele fala em Mateus 6 sobre prioridades, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando sobre isso, põe o pé no freio dessa ansiedade, vem falar comigo aqui, me adora, me glorifica. É maravilhoso quando você vê uma pessoa que tem um monte de BO para resolver, mas ela pausa o BO para glorificar a Deus. E no meio do desespero, as suas primeiras palavras não são palavras de eu preciso, eu estou morrendo, eu não vou aguentar. São palavras de aleluia, glória a Deus, eu te amo, Senhor, bendito seja o teu nome, adorado seja o teu nome. As lágrimas correndo, coração parecendo uma escola de samba, as pernas bambas, a pressão ali, a mente parecendo um catavento rodando, mas a pessoa está ali, glória a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que nós temos que nos achegar por suas portas com ações de graça. As portas é o lugar que inicia o acesso ao templo. Eu entro pelas portas, não dizendo que vou morrer, não dizendo cadê o Deus que eu sirvo, onde o Senhor está, não. Glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, exaltado para sempre o teu nome. Pastor, mas o meu interior está quebrado. Vai com a boca adorando. A hora que Deus perguntar como é que você está, você fala. Essa é uma relação de filhos maduros. Então, o primeiro grande inimigo de uma oração não ser respondida, sem dúvida, é quando o ego está pedindo e não o propósito. O ego não pode estar acima do propósito. Tudo que você for fazer, consagra ao Senhor. Senhor, eu vou comprar um carro novo, mas não deixa eu virar um besta com esse carro, não deixa eu virar uma pessoa exibida. Eu quero continuar humilde. Senhor, eu estou comprando uma casa maravilhosa, mas o propósito é servir, o propósito é estar na tua presença. Senhor, olha, eu vou fazer essa viagem para o exterior. Meu Deus, não me deixa ficar afetado. Não me deixa, Senhor, me achar que sou melhor do que ninguém, Pai. Me ajuda a preservar meu coração. Eu não quero, porque o propósito é servir o próximo, o propósito é ser uma bênção. Essa oração nós temos que fazer, porque sem perceber, nós podemos nos tornar pessoas afetadas, soberbas, grosseiras, avarentas, sem perceber. Isso é um movimento muito sutil, muito mesmo. E aí quando alguém vai te dar um toque, fala, pô meu, você está muito altivo, você está muito agressivo, você está tratando as pessoas mal. A gente vai falar, nossa, nada a ver, eu estou normal, eu estou igual sempre tive, sei que está exagerando. Mas hoje Deus precisa e Ele quer nos mostrar quanto que nós estamos ficando afetados quando o ego está acima do propósito. Não pode deixar. Outra coisa que Deus ama quando a gente responde, quando Ele pergunta, é não escolher o que é confortável, mas escolher o que nos faz crescer. Além de você escolher mais o propósito do que o ego, escolha o que te faz crescer e não o que é confortável. Nós precisamos parar de alimentar a imaturidade e começar a se mover por destino de crescimento. Escolha crescer. Crescer dá trabalho, crescer enche o saco, crescer machuca, a gente é incompreendido, as pessoas nos julgam, vão julgar nossas motivações, vão julgar nossos sentimentos, elas vão dizer que tudo é perda de tempo, mas aí a hora que você cresce, todo mundo bate no teu ombro e fala, eu sempre acreditei que ia dar certo, eu sempre acreditei que você ia crescer. Esse é o ser humano, que só consegue ver o que está na cara. Você que é um sonhador, não pode se basear por quem só vê o que está na cara, você tem que se basear pelo que Deus disse para você. Então escolha crescer, escolha o propósito e o crescimento. 2 problemas de orações que não são respondidas: quando está mais focada no ego do que no propósito, e quando está mais focada no conforto do que no crescimento. Que dicas eu posso te dar hoje? Primeira coisa, para você não escolher e não cair nesses erros: tenha coragem de pedir o que carrega responsabilidade. Então, quando você pedir algo para Deus, peça algo que você entende a responsabilidade do que você está pedindo. Né? Ah, pastor, eu quero ser um pastor. Você sabe a responsabilidade de um pastor? Você sabe, por exemplo, você que é uma pessoa que adora viajar, descansar, né? Não dá satisfação para ninguém. Você sabe o que é o compromisso diário de um pastor? Ah, não, eu quero ser empreendedor. Eu quero abrir um supermercado, eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir uma farmácia. Você sabe o custo
pessoal de ser um empreendedor? A responsabilidade que é ser um empreendedor? O problema é que a gente pede as coisas e nós nem sabemos o custo que envolve o que a gente pede, é ou não é? Quando você enxerga o custo do que você está vivendo, do que você está passando, você não vai ficar sendo uma criança no meio do caminho chorando pitanga, tá? Então, sempre quando você pedir algo para Deus, analise se você está disposto a assumir a responsabilidade que virá de brinde por essa bênção que você recebeu. Segunda coisa, quando você for pedir, busque visão espiritual para entender que aquilo que você está pedindo hoje define a sua vida amanhã. Não dá para ficar pedindo coisa para Deus e se arrepender depois. Não dá para ser confuso. Um dia quero ser padeiro, outro dia quero ser jogador de futebol, outro dia eu quero morar na praia, não, eu quero morar no sítio. Deus não é roleta russa, não é show da Jequiti, não. Você tem que ser certeiro. Deus, olha, eu quero isso. Então, antes de abrir a boca cheia de dente, veja se você está pedindo algo consciente ou se é só a tua emoção e a tua empolgação ou desespero falando. Porque é por isso que Deus não te leva a sério. Como é que Deus vai te levar a sério se nem você sabe o que você quer? Não sabe. O que você está pedindo hoje vai interferir a tua vida amanhã. Vai interferir. Seja na carreira, seja nos negócios, seja no relacionamento. Por exemplo, quando você decide namorar, em qualquer área da vida, o namoro interfere. Interfere na sua vida acadêmica, interfere na sua produtividade, na tua santidade, no teu ministério. Interfere. Então eu tenho que entender, não, realmente, se eu começar a namorar, o impacto na minha vida é positivo. Eu tenho maturidade para entender que não vai atrapalhar. Não. Aí começa a faltar na faculdade, sai da igreja, começa a ter problema com pai e mãe, porque o pai e a mãe vê você como um filho. Como é que você vai namorar e teu pai e tua mãe vai amar tua namorada se essa namorada ou esse namorado é o sinônimo da tua destruição? Você está piorando em tudo. Piorando na escola, piorando na faculdade, piorando na igreja, piorando no trabalho, piorando. E aí você olha para tua mãe e teu pai e fala, mas eu a amo. Mas teu pai e tua mãe estão dizendo, é a desgraça da tua vida. São coisas que a gente tem que entender que cada bênção, cada pedido requer um destino. Vai interferir na minha vida. Você tem consciência dos impactos dos teus pedidos de hoje na tua vida de amanhã? E quando impactar, você está pronto para isso?